A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo no segundo livro das Crônicas, capítulos de número 31 e 32. Amém? Vamos lá então para a nossa jornada? Glória a Deus por isso. Vamos lá? Capítulo 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas e cortaram os bosques e derrubaram os altos e os altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e em Manassés, até que tudo se destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, cada um segundo o seu ministério, e aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas e aos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, luas novas e solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse parte aos sacerdotes e aos levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. Depois que divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto e azeite, mel e todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e o dízimo das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: Desde que começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos das coisas sagradas para cuidar disto Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, e Jeiel e Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram os superintendentes sob a direção de Conanias, e Simei, o seu irmão, por mandato do rei Ezequias e de Azarias, o maioral da casa de Deus, e Coré, filho de Imna, o levita, e o porteiro do lado do oriente, que estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas alçadas ao Senhor, as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Josua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades sacerdotes, para distribuírem com fidelidade aos seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pelas genealogia dos homens, da idade de 3 anos para cima, todos que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas guardas, segundo as suas turmas, que se estavam contados pela genealogia dos sacerdotes, segundo a casa dos seus pais, e também dos levitas, da idade de 20 anos para cima, e foi feito segundo as guardas nas suas turmas, como também conforme a genealogia de todas as suas crianças, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e por toda a congregação, porque com fidelidade estes santificavam as coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes, que estavam nos campos e os arrabaldes da cidade, ou seja, os arredores da cidade, que havia homens que foram designados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo homem que entre os sacerdotes e a todos que estavam contados entre os levitas. Assim, fez Ezequias com todo Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor Deus, e toda a obra que começou o serviço da casa de Deus, na lei dos mandamentos, para buscar a Deus, e o fez com todo o seu coração, e prosperou. Agora, meus amados irmãos, nós vamos ler o capítulo de número 32, tá? Depois dessas coisas e dessas verdades, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha
e que estava determinada a guerrear contra Jerusalém, teve conselho dos seus príncipes e dos seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou as fontes de água, como também os ribeiros que se estendiam pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou o outro muro por fora e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs capitães de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia, né? Com ele estava o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava cercando a cidade de Laquis com todas as suas forças, para falar a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incentiva Ezequias para morreres de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus lugares de culto e os seus altares e falou a Judá em Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses dessas nações ou daquelas livrar o seu país da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram e que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Arrogante ele, né? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incentive assim, nem vos dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem nenhum reino algum pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão? Também seus servos falaram ainda outras coisas contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, o Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz, em voz judaica, contra o povo de Jerusalém, e estavam em cima do muro para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Aleluia. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes e chefes do arraial da Síria, o qual, envergonhado, voltou para a sua terra, onde, entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, assim todos os lados o protegeu. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, no qual lhe falou e lhe deu um sinal. É isso mesmo, né? Ele deu um sinal. Seguindo, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o coração se exaltou, e por isso veio grande ira sobre ele, e sobre Judá e sobre Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e ajuntou tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, de especiarias, de escudos e de tudo o que se podia desejar. Também de armazéns para a colheita de trigo, de mosto, de azeite, estrebarias para toda a casta de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque o Senhor lhe tinha dado muitíssima fazenda.
Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e o fez correr por baixo do ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Então Deus muitas vezes nos prova sim para saber o que está no nosso coração. Quanto aos mais atos de Ezequias e suas beneficências, eis que estão escritos no livro da visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. Dormiu Ezequias com seus pais e o sepultaram no mais alto dos seus sepulcros, dos filhos de Davi. Todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras em sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então, mais uma vez, contando aqui o reinado esplendoroso de Ezequias, porém, ele teve aqui uma deficiência, que o seu coração se ensurdeceu, mas que bom que ele se arrependeu, se humilhou diante do Senhor, e assim é a nossa vida. Por isso que eu amo a Bíblia, que ela não fala somente dos pontos fortes dos homens e mulheres da Bíblia, ela fala também dos pontos fracos, do seu arrependimento, da sua humilhação, e é por isso que nós devemos amar a palavra de Deus, porque ela é justa e reta em todos os seus mandamentos.